Fala galera, Rede Semântica da lição número 9 chegando para você. Nessa semana estamos estudando a respeito da justiça contida no sábado, esse dia que é um convite a todos, por estar presente no tempo, ele nivela a todos. Quando o sábado, o mandamento do sábado ele foi dado, ele era um convite ao descanso de todos, do senhor, do escravo, do empregado, enfim, todos estavam incluídos no mandamento do sábado. E aqui nós temos algumas noções de justiça que são muito importantes para nós estudarmos, principalmente num contexto em que nós estamos vivendo, Se fala muito a respeito de justiça na atualidade, de justiça na sociedade, mas o que é justiça de fato à luz da Bíblia? Eu quero conversar com vocês nesses próximos instantes a respeito disso. Na verdade, eu já acabei de dar um spoiler, Porque justiça de fato nós temos a sua referência, sabe aonde? Na Bíblia. Em toda a Bíblia nós temos o nosso referencial de justiça. Bíblia, você sabe, é uma revelação que Deus concedeu ao ser humano, um conhecimento que ele excede a ideia, a lógica, as formações do ser humano. E é exatamente por isso que, se nós queremos saber o conceito de justiça de fato, nós precisamos recorrer à Bíblia. E sabe por que eu falo isso? Porque hoje muitas pessoas tentam levantar o seu próprio conceito de justiça, as suas próprias ideias de justiça, como ideias messiânicas, como ideias salvadoras, como ideias que, vão resolver absolutamente todos os problemas. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que a injustiça ela está impregnada no coração da humanidade. E é exatamente por isso que o ser humano que faz parte do problema da injustiça, ele jamais vai conseguir dar a solução para esse problema. É na Bíblia e não nas formulações humanas que nós sabemos de fato, que nós conhecemos de fato o que é justiça. Segundo a Bíblia, justiça tem a ver com princípios, padrões que são aplicados para todos. E quando eu falo de todos, eu falo não apenas de pessoas, mas eu falo de épocas, eu falo de contextos, eu falo de circunstâncias. Justiça na Bíblia tem a ver com esse padrão, esse convite, essa equidade e tudo mais, que é aplicado a todas as pessoas e não a algumas classes, a parte das classes. Não, justiça é um padrão que é aplicado exatamente a todas as pessoas. Várias vezes nós acabamos lendo na Bíblia comparações feitas em um tribunal onde um ganhava e outro ganhava, e o Senhor nos convida a praticar a justiça com todos, independente de qual seja a classe. Há um outro conceito muito interessante de justiça, que é o conceito da imparcialidade. A justiça, ela é imparcial. E com isso eu estou dizendo que eu não posso fazer justiça para alguns, e injustiça para alguns. Mas nos fala também que eu não posso fazer injustiça para alguns sob o pretexto de fazer justiça para outros. Eu não posso corrigir um erro eu não posso praticar um erro para corrigir outro erro, Dois erros não formam um acerto. É exatamente por isso que a justiça ela é imparcial. Eu não posso praticar a injustiça e falar assim, não, isso daqui eu estou fazendo para corrigir o erro do passado. Eu estou praticando essa injustiça hoje sob o pretexto de praticar a justiça para um outro grupo de pessoas. Não, injustiça jamais vai gerar justiça. É isso que nós vemos na palavra de Deus. A justiça, ela é de uma perspectiva muito prática também, sabe o quê? Um convite. Justiça é um convite. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus, ela passa por nós. Ela passa por nós de diversas formas. Um convite à redenção, um convite à graça, um convite para resolver os problemas ao nosso redor. Ela passa por cada um de nós, E quando eu olho para esse convite que o Senhor ele faz para mim, ele tem a ver com um convite que ele é individual, ele é para mim, para eu resolver situações que estão ao meu redor, desequilíbrios que estão ao meu redor, injustiças que estão ao meu redor. Nós vimos ali em Isaías capítulo 58, versículo 10, um dos textos que a gente leu para formar essa rede semântica aqui, que há um convite de Deus para que a gente resolva as questões que estão ao nosso redor, coisas que estão do nosso lado. Muitas vezes a gente quer resolver o problema do mundo inteiro, mas existem pessoas que estão padecendo do nosso lado. Existem pessoas que estão sofrendo injustiça do nosso lado.
E o convite de Deus é exatamente esse, sabe? Nesse mundo que nós vemos, dominado pela injustiça, quando eu entendo o conceito de justiça de Deus, quando eu entendo a obra que o Senhor quer fazer de redenção através da minha vida, eu entendo que se eu for uma tranqueira a menos no mundo, uma parte do problema já vai estar sendo resolvida, tá? Quando eu olho para essa temática da justiça, eu preciso entender que justiça tem a ver com equilíbrio. Sabe por quê? Hoje nós vivemos um mundo dominado pelo pecado. E uma das principais ações do pecado tem a ver com bagunçar as coisas. O pecado bagunçou a lógica de todas as coisas. E Satanás busca culpados para esse desequilíbrio que é dele. É Satanás que ocasionou, que promove o desequilíbrio de todas as coisas, que promove a injustiça. E ele busca culpados para isso. Ele vai falar em alguns momentos que os culpados são os ricos, os culpados são os pobres, os culpados são os marginalizados, os culpados são os que marginalizam, ou o culpado é a igreja, ou o culpado é o líder religioso, mas não. O pecado é que bagunçou absolutamente todas as coisas. E através da nossa vida, esse equilíbrio, esse desequilíbrio pode ser diminuído, mas ele não vai ser resolvido por um motivo muito simples. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, diz que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É aqui no céu que o desequilíbrio ele vai acabar. É aqui no céu que as injustiças elas vão acabar por completo. Não será por um padrão humano, não será por uma filosofia humana, não será por uma formulação do coração do ser humano. Os dias maus de hoje, eles são um convite para nós sonharmos, não com os dias bons, mas com os dias ótimos da eternidade. E aí você fala assim, pastor, mas eu estou sofrendo injustiça hoje. Eu não quero minimizar a sua dor, mas entenda uma coisa, se existe algo injusto no mundo, foi a graça de Deus. Sob a perspectiva da justiça, a graça não faz sentido nenhum. E mesmo assim o Senhor nos perdoa, nos fornece ela de maneira gratuita, para que a gente possa sonhar com esse céu, onde de fato nós teremos equilíbrio e nós viveremos em paz para toda a eternidade. Galera, essa foi a minha rede semântica de hoje. Como eu falei para vocês, o assunto não é simples, por isso ela foi mais extensa, talvez a mais extensa que eu já gravei até hoje. Mas eu espero que ela tenha te ajudado e ela possa principalmente fornecer para você o desejo dos dias ótimos que nós teremos no céu, onde o equilíbrio será restaurado e tudo isso pela obra mais injusta da história da humanidade, que foi a graça de Deus. E que Ele te abençoe nesse dia. Valeu!